Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Meu nome é Roberto Tacani, eu sou engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Ceará. Esse canal idealizamos para passar informações um pouquinho mais técnicas, em uma linguagem um pouquinho mais simples para que todo mundo compreenda. Também tem a finalidade de ajudar as entidades filantrópicas que trabalham ajudando muitas pessoas necessitadas. Hoje a gente vai dedicar esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Eu peço a sua ajuda, né? Compartilhem esses vídeos, tá? Clique no joinha, no like e também inscreva-se. Isso ajuda muito esse canal a passar essas informações para o maior número de pessoas. O assunto de hoje é esterco de gado. Posso utilizar esse material como adubo para minhas plantas em vaso? Esse assunto foi sugerido por algumas pessoas, né, que tem disponível esse material, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre se pode e quais são os cuidados de você utilizar o esterco de gado no cultivo de plantas em vaso. Bom, o esterco de gado, como eu já comentei sobre a torta de mamona, é um produto milenar, digamos assim. Elas são há muito tempo utilizado no cultivo de hortas, de plantas no geral, né? Então, eu vou falar aqui nesse vídeo minha sugestão, na verdade, com relação a esse material para cultivo no substrato em planta no vaso. A grande importância do esterco de gado com relação à horticultura, né, é porque ela tem doses um pouquinho mais elevadas de nitrogênio comparado com alguns outros adubos que a gente tem visto por aí. É importante salientar que elas também são fontes de outros nutrientes como potássio, né, fósforo e alguns micronutrientes. E outra também é se esse esterco foi ou não realmente processado. Isso é muito importante porque o esterco cru, né, aquele esterco que está no curral, por exemplo, não pode ser utilizado diretamente para cultivo de plantas. Nem se eles não recomendam nem para canteiros, imagina para vaso, né? Elas fermentam, eles compostam e o composto chega a temperatura de 70, 80 graus Celsius tranquilamente. Isso aí é um dos motivos que o pessoal acaba perdendo as plantas. O grande problema também do esterco bovino, né, é que quando o gado se alimenta das pastagens, né, eles também se alimentam das sementes, né? E muitas dessas sementes, elas passam no trato intestinal do gado e elas não são processadas, né? Então, as sementes são ingeridas pelo boi, passa pelo trato intestinal, ela é defecada e depois as sementes, com muito tempo depois, elas ainda germinam. Tá? A gente chama isso de plantas daninhas, né? Porque são plantas indesejadas no nosso canteiro, no nosso vaso, né? Pessoal, não vai desligar o vídeo agora, tá? As melhores informações estão no finalzinho deste vídeo, ok? Ela é muito parecido com a turfa, né? Para quem não conhece, a turfa é matéria orgânica, né? Já compostada por vários anos, então ela parece esse material de coloração bem escura, bem diferente do esterco cru, né, que ela é mais para verde, né? Nesse caso aqui é muito bem compostado. O único problema desses tipos de esterco, tá, é com relação à salinidade, né? Eu no começo quando a gente
trabalhava muito com esterco ainda, né? A gente não sabia como era o esterco em si, né? E fizemos algumas análises com relação a esse esterco e eu fiquei muito assustado, principalmente com a salinidade, né? Excesso de sal nesse material. E buscando informações, né, a gente levantou que tinha muito sal, o sal grosso para que os bois absorvam esse sal grosso, né? E não tem segredo, né? O boi absorvendo isso, uma hora ele vai ter que eliminar esse excesso de sal, né, que é o sódio, e esse sal fica presente em grande quantidade no esterco bovino. Se você utiliza esse tipo de adubo, né, o esterco bovino, você tem que ficar aferindo, né, medindo a salinidade do seu substrato. Principalmente para quem tem maior número de plantas, né? Tem muita gente aí de floras, de jardinagens, assistindo o nosso canal também. É importante ter o aparelho que faça essa medição da salinidade. Tá? Isso aí não dá para ser feito com celular, tá? Isso aí teria que ter um aparelhinho chamado exímetro ou condutivímetro. Professor, e como eu vou usar o esterco bovino no cultivo de plantas em vaso, né? Olha, eu não utilizo, eu simplesmente não utilizo porque ela pode ser fonte de sódio e salinizar muito o seu vaso, né? Então, o que eu faria? Eu utilizaria esse material, por exemplo, em jardins, em canteiros, mas sempre tomar cuidado com a dosagem, porque concentração de sódio ela pode ser elevada dependendo da onde você adquiriu esse produto. Tá? Nos vasos, se você tem e ainda quer continuar utilizando, use numa quantidade muito pequena, tá certo? Existem outros adubos com fontes de nitrogênio muito melhor do que o esterco de gado. E também existem vários outros orgânicos excelentes, né? Que a gente já está falando aqui no nosso canal, que são os bocaches, né? E outras alternativas. Bom, conforme eu falei, né, a gente está dedicando esse vídeo aqui para o lar Nossa Senhora de Fátima, tá? A entidade é um lar que acolhe pessoas com câncer, né? E finalizando, a gente vai pedir o seu apoio, né? Dando aquele like, tá certo? Clique no joinha e clique no inscrever, esse botãozinho vermelho que tem aí no seu monitor, aí ali embaixo do monitor, tá bom? Isso aí engrandece o nosso canal, passa para mais pessoas, né? Essas informações um pouquinho mais técnicas e a gente agradece. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.